novamente, professor Ivo Matias, do Departamento de Informática da UEPG, e serei o professor que irá apresentar e a trabalhar juntamente com você a disciplina de Algoritmos e Programação 2. O objetivo principal dessa disciplina é o aprofundamento sobre algoritmos e programação de computadores em relação à disciplina anterior, possibilitando ampliar o desenvolvimento do raciocínio lógico e o pensamento computacional aplicado na solução de problemas em nível computacional. Assim como ocorreu com Algoritmos de Programação 1, essa disciplina possui uma abordagem teórico-prática. Contudo, nessa disciplina, o conteúdo de cunho prático é bem mais acentuado. Sendo assim, o acompanhamento integral do livro didático é fundamental para que você possa realmente assimilar todas as definições, mas principalmente desenvolver todos os exemplos e fazer os exercícios propostos. Os estudos serão distribuídos em 3 módulos, assim como ocorreu com o Algoritmos de Programação 1. O módulo 1, que é intitulado Variáveis Compostas Homogêneas e Aplicações com Vetores e Matrizes, é formado pelas 2 primeiras unidades do livro didático. Na unidade 1, Variáveis Compostas Homogêneas, também conhecidas como variáveis indexadas, você tomará conhecimento das definições e conceitos básicos sobre elas e as possíveis aplicações em algoritmos e programação de computador. No livro didático estão ilustrados vários exemplos práticos que auxiliam tanto no entendimento de como as variáveis indexadas podem ser operadas e também um destaque em relação ao uso das estruturas de repetição, assunto que já foi ensinado em Algoritmos de Programação 1. Na unidade 2, aplicações com vetores e matrizes, em que vetores e matrizes na realidade são variáveis indexadas, nessa unidade o foco são as aplicações práticas. Por exemplo, com vetores, as pesquisas sequencial e a binária, e o método de classificação bolha. Com relação às matrizes, é demonstrado que elas aparecem em diversas aplicações, seja na própria informática, cálculos matemáticos, editores de imagem, estrutura de hardware e diversas outras situações. Evidentemente, todo esse conteúdo é demonstrado e detalhado com vários exemplos, tanto em pseudocódigo como em Pascal. Já no módulo 2, subalgoritmos, que é composto somente pela unidade 3, de mesmo título, nessa etapa dos estudos, você vai aprender que os códigos de sistemas computacionais podem ser divididos em soluções menores, para formarem o sistema como um todo. Nesse sentido, os subalgoritmos também podem ser definidos como subrotinas, que têm por finalidade a execução de uma tarefa bem definida, no sistema como um todo, e podem ser executadas tantas vezes quanto for necessário. Do ponto de vista prático, os subalgoritmos podem ser representados de 2 modos: as funções e os procedimentos. E dentro desse contexto, um tópico que é de fundamental importância são as 2 formas de passar os parâmetros para as funções de procedimento, que são a passagem de parâmetros por valor e a por referência. Ao estudar esses assuntos, você vai aprender que existem algumas particularidades no funcionamento desses 2 modos de passagem de parâmetros. Que em termos de código, a diferença é sutil, mas na execução do programa, a diferença é significativa. Em resumo, pode-se dizer que neste módulo abre-se um novo conceito de programação, pois para facilitar a compreensão lógica dos sistemas que são mais complexos, assim como a manutenção dos códigos, é necessário modularizar. O terceiro módulo, intitulado Variáveis Compostas Heterogêneas e Recursividade, é formado pelas unidades 4 e 5, respectivamente. Se inicia com conhecimentos novos a respeito da representação de dados, ou seja, você vai aprender que com os tipos de dados básicos, que são os numéricos, os literais e os lógicos, é possível criar variáveis heterogêneas, que passam a ser um tipo de dado composto que possui a capacidade de armazenar dados diferentes, denominados campos, mas que são logicamente relacionados entre si. Por exemplo, os dados cadastrais de uma pessoa. Ao estudar esse assunto, vai perceber ainda mais a flexibilidade que existe na programação de computadores. E perceber também que é uma situação diretamente relacionada ao conhecimento do programador
em relação às técnicas que ele assimilou. Por essa razão, os códigos exemplificados no livro didático são focados em variáveis compostas heterogêneas, mas com a utilização de funções e procedimentos, que possibilitam exemplos sem redundâncias de códigos, mais enxutos e rotinas genéricas, que podem ser reutilizadas para diversos propósitos. Com relação à recursividade, que é a última unidade do livro, do ponto de vista da programação de computadores, trata-se de uma rotina que tem a característica de chamar a si mesma, repetidamente, para a resolução de um determinado problema. Então, parte-se do princípio que o algoritmo cuja solução pode ser dividida em subproblemas menores, mas que são mais simples, e essas soluções requerem a aplicação dele mesmo, é chamado recursivo. O modo de aplicar a recursividade é por meio de funções ou procedimentos. E no livro você vai encontrar exemplos para efetivamente entender o que é recursão. Em resumo, é fundamental que você estude atentamente cada detalhe das unidades do livro e desenvolva todas as atividades práticas propostas, tanto dos exercícios como da escrita dos algoritmos, e principalmente a implementação em linguagem de programação Pascal. Assuma os estudos com seriedade e responsabilidade, pois a sua dedicação será recompensada com conhecimento. Bons estudos!